pessoal, quem está falando aqui é o professor Marcos Vinícius. Hoje nós estamos vendo a aula sobre biodiversidade, certo? É o capítulo 1, que vai da página 12 até a página 30, sendo que a página 30 já é a atividade. E hoje nós vamos ver algumas questões sobre biologia, né? Só para vocês lembrarem, nós nesse bimestre, no terceiro bimestre, já vimos, né? A gente já viu na aula 1, a gente viu a revisão desse conteúdo, porque como ele é um conteúdo referente ao primeiro bimestre, ainda quando nós estávamos no sistema presencial, né, eu achei por bem revisar esse conteúdo mais uma vez, e ele vai ser o tema do nosso quarto bimestre, já que nós já acabamos o livro didático, tá certo? Na aula 2, nós vimos um pouco sobre a taxonomia, né? A taxonomia dos sistemas de classificação. Na aula 3, a gente viu a diversidade dos seres vivos, né? Na aula 4, a gente viu a classificação dos seres vivos. Na aula 5, a gente falou um pouco de maneira geral sobre a biodiversidade. Na aula 6, a gente viu a extinção de espécies, né? Quais foram os motivos, né, dessa grande extinção de espécies em alguns períodos específicos. Na aula 7, a gente viu a biodiversidade, né, e junto com o material de apoio. Na aula 8, nós temos uma atividade que vocês têm que responder essa atividade, mas ela é toda objetiva. Vocês vão abrir lá, ele vai estar no formato para o Google Forms, né, que é aquele sistemazinho onde você marca e envia por ele mesmo. Na aula 9, acho que foi postada ontem, né? Foi ontem mesmo. Nós tivemos os 3 domínios dos seres vivos, e na aula 10 nós tivemos os 5 reinos dos seres vivos. E hoje a gente vai iniciar a nossa aula debatendo algumas questões do livro didático da aula 30. Essa atividade que eu passei para vocês na aula, eu já esqueci aqui, na aula 8, certo? Ela não tem essas questões. Ela tem, mas não de maneira objetiva, certo? Ela está lá de maneira objetiva, e no livro já está de uma outra forma, mais descritiva, onde você tem que fazer uma descrição da resposta, certo? Então vamos lá. Essa primeira questão, ela é bem interessante. Ela diz o seguinte: que motivos levam os biólogos a classificar uma roseira como uma planta e não como um animal? Pessoal, essa questão ela é interessante porque ela vem daquela questão lá da alimentação dos seres vivos, né? Nós sabemos que existe 2 sistemas de alimentação, uma sendo autotrófica, onde o ser, né, a criatura, o animal, ele vai produzir o seu próprio alimento. Ele tem a fábrica interna para produzir o alimento para que ele consiga viver, né? Para que dê sustentabilidade, para que possa sustentar a vida. Já o outro sistema, que é heterotrófico, esse animal ele vai depender de outro para poder sobreviver, né? Ele vai se alimentar de alguma substância, ele vai se alimentar de algum animal para conseguir sobreviver, certo? Então, a roseira não se locomove. Essa é uma primeira pista de que não é um animal, né? A roseira não se locomove. E para a gente ter certeza que ela não é um animal, que ela é uma planta, certo? Ela ainda é autotrófica. Ela vai produzir o seu próprio alimento através de um sistema chamado de fotossíntese, onde ela vai transformar a energia física, que é a energia solar,
em energia química, que é a produção de uma substância chamada clorofila, que vai ser essencial para que ela possa se alimentar. A clorofila ela vai ser produzida na forma de um açúcar, que vai conseguir alimentar essa planta. Beleza? Vamos lá. Na segunda questão, nós temos aqui a imagem abaixo de uma anêmona do mar. Aparece na foto abaixo. Ela é dotada de tentáculos que possuem estruturas para permitir a mobilidade ou matar pequenos peixes que lhes servem de alimento. Beleza. Com base nessas informações, responda em seu caderno. Pessoal, deixa eu falar para vocês. Vocês devem estar vendo aí no computador de vocês a tela meio dividida, porque eu estou gravando no formato para celular, porque a grande maioria dos alunos, eles fazem uso do aparelho celular e não do computador. Então eu estou gravando dessa forma, mas você que está no computador também está conseguindo me ouvir, também está conseguindo me ver. Só que para quem usa celular vai ficar melhor, porque vai ficar com a tela cheia, com a tela inteira, beleza? Então vamos lá. Na questão A, ele diz o seguinte: a anêmona do mar é um ser autotrófico ou heterotrófico? Lá na própria questão, ele diz o seguinte, que o animal ele é dotado de tentáculos que possuem estruturas que permitem a mobilidade e para matar pequenos peixes. Ora, se ele precisa matar um animal para poder se alimentar, ele não é autotrófico, ele não vai produzir o seu próprio alimento, né? Ou seja, ele é heterotrófico, ele vai depender de outra criatura, né, do substrato marinho ou de alguma outra forma para conseguir se alimentar. Então ele é heterotrófico, beleza? A letra B. Trata-se de um animal ou de uma planta? Olha, muito embora ele esteja preso ao substrato, certo? Ao leito marinho, ele é um animal séssil, porque ele está preso no fundo. Ele não é uma planta. Primeiro, porque ele não faz fotossíntese. Segundo, ele se locomove, ele não é autotrófico, então ele não tem como ser uma planta, pessoal, de jeito nenhum. Ele não é uma planta, beleza? Então vamos lá para deixa eu ver aqui, para a terceira questão. Vamos lá. Um ouriço do mar, que aparece na foto a seguir, na parte abaixo do seu corpo, que não aparece na foto. Há uma boca que permite a ele ingerir algas como alimento. O ouriço do mar tem o corpo revestido de espinhos e possui muitos pequenos pés que lhes permite uma lenta locomoção pelo fundo do mar. Conhecendo essas características, é mais correto classificar o ouriço do mar como um animal ou como uma planta. Como eu falei anteriormente, ele tem uma boca para se alimentar, ele não está estático, ele não está parado num lugar, certo? Ele consegue se locomover. Então, por isso, pessoal, ele não é uma planta. Ele não pode ser uma planta, ele é um animal, beleza? Vamos lá para a questão 4. Os musgos são organismos que vivem em lugares úmidos e formam tapetes verdes sobre as rochas, barrancos e troncos de árvores. Embora vivem em locais com sombra, eles dependem da iluminação, pois realizam fotossíntese. Pessoal, vocês devem estar notando que eu estou lendo um pouco lento, é porque a letra no celular é muito pequena e eu tenho um problema de visão. Então, é só se eu estivesse lendo no computador mesmo. Mas vamos lá. Qual é a pergunta que ele faz? Ele fala que os músculos eles dependem da luminosidade, pois realizam a fotossíntese. Beleza. Vamos ver bem aqui qual é as perguntas que ele faz. Responda em seu caderno. Os músculos são
autotróficos ou heterotróficos. Os músculos, eles são autotróficos. Se eles fazem fotossíntese, se eles dependem da luz, eles são autotróficos, certo? Por realizarem a fotossíntese. A letra B. Os musgos devem ser classificados como fungos, como animais ou como plantas. Pessoal, ele tem que ser classificado como planta. Por quê? Porque ele realiza a fotossíntese, certo? Primeiro, ele está parado no lugar, ele não se move, ele está preso, entendeu? Então, ele é estático, né? A segunda pista, né? E ele também consegue produzir clorofila. Vocês podem ver que a cor dele aí é verde, ó. Ele tem essa cor característica verde. Então, está fechado as 3 pistas aí. Então, esse animal ele é realmente uma planta, certo? Não tem como ter dúvida, né? Vamos lá. Porque os animais e as plantas são classificados como pluricelulares e as bactérias são classificadas como unicelulares. Para isso, nós temos que relembrar o conceito de pluricelulares, né? E o conceito de unicelulares. Os pluricelulares são os animais que possuem várias células, que são constituídos por muitas células, né? Milhares, milhões de células. Já os animais unicelulares são microscópicos e só possuem uma célula. Por isso que a bactéria, ela é um organismo, um animal que ela possui apenas uma célula. Eles são classificados como pluricelulares. Os organismos e as bactérias consistem em uma única célula, assim eles são considerados unicelulares. Os animais são pluricelulares, as bactérias são unicelulares em resumo, tá beleza? A 6ª questão, vamos lá. Qual é o critério empregado para classificar uma célula como procariótica ou eucariótica? E para classificar um ser vivo como procariótico ou eucariótico? Aqui ele tá perguntando simplesmente o conceito do que é um organismo procariótico ou eucariótico, certo? Vamos lá. Numa célula eucariótica, o material genético está contido no interior de um núcleo determinado por uma membrana, certo? Então, esse é o conceito de eucariótico. Numa célula procariótica, por exemplo, o material genético não está contido em um núcleo. Ele não está contido, ele não está retido em um núcleo, né? Então, ele é um organismo procariótico. Um organismo eucariótico é formado por células, né? E o organismo procariótico é formado por células procarióticas, né? Então, um organismo eucariótico, ele é formado por células eucarióticas. E um organismo procariótico é formado por células procarióticas. Beleza? Vamos lá. Considere a divisão dos seres vivos em 3 domínios. Né? Isso aí nós já estudamos na aula lá dos tipos de classificação de seres vivos. Na aula 4, está lá no Google Sala de Aula. Beleza? Então, quantos e quais desses domínios são de organismos eucarióticos? Beleza. Apenas em um dos 3 domínios, os eucárias, os organismos são eucariotos. Protista, fungos, plantas e animais, certo? Então, somente um desses 3 domínios, nós temos esses organismos que são classificados como eucária, né? Que são os organismos os organismos que são eucariotos,
né? Um exemplo são os protistas, os fungos, as plantas e os animais. Beleza? A questão 8. Aqui, ó. Questão 8. Durante muito tempo, o reino Monera foi uma denominação comumente usada para seres procariotos, que atualmente podem ser classificados em 2 domínios distintos, certo? Aí vem a pergunta: quantos são esses domínios? Ora, se ele já disse, né? Quantos domínios são? No caso, são 2, né? Que são eles? É o domínio das bactérias e o domínio das archárias, certo? São esses 2 domínios aí da letra A. E na letra B, ele pergunta assim, ó: consulte a tabela do item 13 e responda: qual é a diferença fundamental entre as células dos seres desses 2 domínios e as células dos seres de outro domínio? Beleza. Esses 2 domínios são constituídos por organismos, né, que são unicelulares, cuja célula procariótica no outro domínio, eucária, os organismos são eucarióticos. Isso é formado por células eucarióticas. Beleza? Essa é a resposta da letra B. Vamos lá, o nono. O nome científico: Limoeiro citrus limon. É o da laranjeira, Citrus simesius. Durante uma pesquisa sobre essas plantas, alunos formularam as seguintes hipóteses. Aí nós temos as hipóteses a seguir. O aluno 1, ele elaborou a hipótese assim: ambas pertencem à mesma espécie. O aluno 2 colocou da seguinte forma: elas pertencem ao mesmo gênero e ao mesmo reino. O aluno 3, elas são o mesmo reino, mas não são o mesmo gênero. Qual dessas opções está correto? Certo. Ambas pertencem à mesma espécie. Não é verdade. Se elas estão classificadas com nomes diferentes, elas não são da mesma espécie, né? Elas podem até ser do mesmo gênero, da mesma família, mas elas não podem ser da mesma espécie. Então, o aluno 1 está errado, né? O aluno 3, ele diz o seguinte: elas são do mesmo reino, mas não do mesmo gênero. Está incorreto. Essa está incorreta. A resposta certa é o segundo: elas pertencem ao mesmo gênero e ao mesmo reino. Observe o nome delas: Citrus limon, né? E Citrus sinensis, né? Elas pertencem ao mesmo gênero. O gênero, qual é o gênero dela, pessoal? É o gênero Citrus, beleza? E elas pertencem também ao mesmo reino, né? Que é o reino vegetal, o reino das plantas. Então, o segundo aqui, ele está correto, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido as respostas. Se por acaso vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de colocar o comentário de vocês no Google Sala de Aula, certo? Vocês podem formular uma pergunta, me mandar a mensagem pelo WhatsApp sobre qualquer dúvida. Eu estou disponível para tirar a dúvida de vocês, beleza? Um forte abraço e até mais.